Sejam bem-vindos a mais um Lem Mobcast. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, Ana Paula Kerner, do Tabelionato de Notas e Protestos. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela participação. Nós aqui agradecemos de estar aqui hoje. Então, Ana Paula, a gente quer conhecer um pouco da sua história, né? Nem só você, ninguém é de Luiz Eduardo, né? Todo mundo veio de algum lugar para cá praticamente. Como é que a Ana Paula chegou em Luiz Eduardo? Então, eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba, né? Morei lá minha vida quase toda, me formei, né? Fiz minha universidade lá. E depois que terminei minha universidade, comecei a estudar para concurso. E foi logo quando o CNJ editou um provimento falando sobre a necessidade dos estados abrirem, né, as vagas para concurso de cartório. E foi aí que eu comecei a estudar para concurso de cartório e acabei vindo parar em Luiz Eduardo depois desse concurso que eu fiz, né. Não conhecia Luiz Eduardo, nunca tinha ouvido falar, mas quando eu fui aprovada, o tribunal ele disponibiliza a lista, né, de rendimentos, das serventias, e a gente foi fazendo a nossa triagem de um lugar que seria bom, né, rentável, e aí a gente acabou vindo conhecer Luiz Eduardo e, aliás, conhecemos praticamente a Bahia inteira, né, saímos rodando a Bahia, conhecendo cidade por cidade. E terminamos em Luiz Eduardo, e a história é um pouco pitoresca, porque eu tinha acabado de ter minha filha, né, na época, e a gente chegou aqui para conhecer o cartório, era uma sexta-feira, e chegamos depois do horário, o cartório já estava fechado, não conseguimos conhecer o cartório. E no sábado era Natal, e nós terminamos ficando em Luiz Eduardo, eu e o meu marido, por mais tempo do que nós ficamos normalmente nas outras cidades. E era o primeiro Natal que deveria passar com minha filha, né, mas não passei, passei em Luiz Eduardo. E, enfim, terminou que na minha audiência de escolha, né, escolhemos Luiz Eduardo e eu falo que é propósito de Deus, né, porque, assim, de todos os lugares que a gente visitou, né, eh Salvador, enfim, Porto Seguro, Ilhéus, o lugar que a gente passou mais tempo foi Luiz Eduardo. E foi Luiz Eduardo que a gente conheceu e né, gostou, e na segunda-feira, né, fomos, né, dando continuidade, fomos conhecer o cartório, e aí depois na audiência de escolha, escolhemos Luiz Eduardo. Bacana, que bom que vocês É. escolheram nossa cidade. Eh, Muita gente tem dúvida, né, sobre cartório, né? Todo mundo acha que ou um cartório faz tudo, né, eles não sabem diferenciar muito bem um do outro, né. Eh, o cartório de tabelionato, ele é um tipo de cartório, né, que lá tem quais são os modelos de atos que são praticados lá hoje? Isso. Aqui em Luiz Eduardo, né, nós temos 3 cartórios extrajudiciais, né, o registro civil, né, o notas e protesto, que é o que eu sou titular, e o registro de imóvel, títulos e documentos e pessoa jurídica, que Greg, né, é o titular. No notas, particularmente, né, que é onde eu sou a titular, a função primordial é a gente formalizar e instrumentalizar a vontade das partes, né. Vocês, clientes, chegam no cartório com uma demanda: "Ah, eu quero vender um imóvel", ou "Eu quero doar um imóvel", e aí você conta o que é que você quer fazer e a gente tem que pegar a sua vontade e transformar ela num instrumento jurídico, para poder ter a validade jurídica, né, autenticidade, fé pública. É mais ou menos isso. Tanto que lá então reconhece, reconhecimento de assinatura, né, reconhecer firma de assinatura, tem a parte de protestos também. Isso, é. Aí fora essa, vamos dizer, essa formalização que seria mais por meio da escritura pública, né, a gente tem a parte de procuração, né, a parte de balcão que a gente denomina, que faz reconhecimento de firma, autenticação, reconhecimento de sinal público, fazemos apostilamento lá no cartório de documentos, eh
emitidos aqui no nosso país para ter validade no estrangeiro, né, por exemplo, eu quero pleitear uma cidadania italiana, então a sua certidão de nascimento você precisa, apostilar para poder ela ter validade, né, quando você apresentar lá no consulado na Itália. E nós cumulamos a função aqui também de protesto, né, então no caso a gente também protesta títulos e documentos de dívida. Bacana, você começou falando das escrituras, né. Eh, Tem quantos tipos de escritura que pode ser feita hoje? É só uma? Tem diferentes tipos? Depende do tipo do imóvel? Então, eu falo que é incontável o tipo de escritura que tem, né. Corriqueiramente a gente escuta mais falar em compra e venda, doação, né, temos escritura também de inventário, partilha, separação, divórcio, mas assim, como eu falo que a função do tabelionato é instrumentalizar a vontade da parte, qualquer ato que você queira instrumentalizar é possível a gente trazer para a seara, vamos dizer, do instrumento público, né, e a gente pode instrumentalizar isso. Uma confissão de dívida, uma declaração, Rodrigo quer declarar alguma coisa, então, assim, é possível ele declarar de forma pública, através de uma escritura pública. Então, bacana. E aí, que nem olhando o lado jurídico, né, você falou instrumento mercado imobiliário, que é o nosso foco, muito compra e venda, né. Qual que é a diferença jurídica, então, hoje, que seria de um contrato para uma escritura pública? Tá, vamos lá. O contrato, ele é um instrumento informal, digamos assim, né, é um acordo entre as partes. O instrumento público é a escritura pública, né, ele é um ato formal, né, que ele se reveste de uma juridicidade, de uma segurança, né, de uma fé pública mesmo. Então a diferença seria esse, um é um documento informal, o outro é um documento formal. Tanto que para a gente fazer escritura são necessários alguns documentos, né, que são levados juntos, né, que nem vem matrícula, certidão de casamento, né, que eu vejo que busca trazer essa segurança que realmente até a própria propriedade do ou posse do imóvel seja daquela pessoa que esteja vendendo, né. Isso, perfeito. Quando a gente vai lavrar um ato, a gente tem que se resguarnecer de observar se aquela parte que está ali, ela tem capacidade. Então, por isso que a gente pede documentos pessoais, né? E se ela realmente é ela, né? Então, a gente afere a capacidade dela com os documentos pessoais. Posteriormente, se tratar de uma escritura, vamos dizer, relacionada a bem imóvel, né? A gente precisa da documentação do bem imóvel, para poder a gente saber se realmente aquele imóvel existe, se aquela pessoa que se diz titular, ela é realmente titular, né? E fora isso, a todas as certidões, né, que os nossos códigos de norma exigem e também as leis federais, para que o cliente, ele fique resguardado da segurança jurídica. É, isso que é importante falar, né, às vezes a pessoa tá fazendo a primeira escritura, e aí começa a ter alguns tipos de certidão e a pessoa fica: "Ah, mas esse cartório pede muita coisa", né. Não é da vontade da Ana Paula que aquilo ali são pedido, né. Tem toda uma legislação que tem que ser, obedecida, né, para ter validade o documento. É, e eu costumo falar muito lá no cartório, né, para os clientes, a mesma facilidade que outros cartórios, eh, vendem no sentido de não cobrar a documentação que a lei exige, é a mesma facilidade para ele também lhe prejudicar, entendeu? Então, tipo assim, a documentação não sou eu realmente, né, a gente cumpre a lei e eu falo que muito que o extrajudicial ele é diferente do judiciário por isso, porque a gente é igual a um trem, a gente tem que seguir na linha, a gente não tem o livre convencimento motivado que o juiz tem, de analisar o caso e dizer: "Não, esse caso eu entendo que é dessa forma e eu vou julgar dessa forma, não. No extrajudicial a gente realmente é travado. Se a lei não permite, a gente não tem como fazer. Se a lei exige a certidão, a gente não tem como deixar de solicitar do cliente a certidão. Mas eu também olho por uma outra seara da importância disso como segurança jurídica, né? Porque todo
o arcabouço de documento que você tem que apresentar, apesar de muitas vezes ser um pouco maçante, um pouco chato, mas ele é necessário para que a gente evite que um futuro litígio aconteça e que aquilo vá reverberar no judiciário, né, porque o papel do extrajudicial é justamente essa paz social, né, e hoje em dia a gente está muito voltado para isso, né, na desjudicialização. O nosso judiciário ele está abarrotado, ele tem muito processo, temos poucos juízes, poucos servidores, né. O extrajudicial é como se fosse uma longa-manos dele para poder ajudar nesse sentido. Tanto que hoje em dia muitas leis estão, né, vindo à tona, trazendo essa desjudicialização. Mas óbvio, a gente é amarrado. A gente só pode fazer o que a lei permite, quando permite e com base nas certidões e nos documentos que a lei exige que a gente atue. Então, acaba sendo uma segurança da pessoa nessa documentação, a mais como você respondeu aí, que ela não vai ter problema lá na frente, né. Vai ter às vezes, pode ser que tenha um barato que sai caro, né. Totalmente. Então, e dentro desses contratos, desse mundo hoje de compra e venda de imóveis em Luiz Eduardo, né, qual que são os documentos que vocês têm essa lista, mais ou menos? É, o checklist ele fica no nosso site inclusive, né, eu dar o fazer a propaganda, mas a Sim. gente tem um site, né, www.coerne.com.br e lá a gente tem todos os serviços que a gente pratica e também todos os checklists, né, relacionados às escrituras, às atas notariais, e tá tudo discriminado e é bem fácil o usuário, né, acessar e ter, né, esse documento. Lá no cartório também, o cliente chegando, né, os meninos estão instruídos em fornecer o checklist para poder facilitar a vida do cliente mesmo, né. Então, ó, você que está aí de casa, que não tem a lista ou quer saber qual que é a lista, se quiser economizar ainda no cartório, tem a opção de estar pegando já no site, né. Tem. E também, você falou de atos praticados, então além da parte da escritura, também você falou da parte tanto de doação também, que pode ser feita via a escritura. Isso. Doação, inventário, divórcio, né, partilha, União estável, né. união A minha união estável. estável, quando eu fiz primeira vez, foi no cartório de vocês. É. E e o bacana que eu vejo dessa parte do cartório, ele dá esse principalmente aqui de vocês, que é onde eu trabalho, né, realmente a gente tem esse suporte, né, tanto do pessoal do balcão, quando a gente está lá dentro, né, eles nos auxiliam até às vezes na forma do melhor documento a ser feito para aquele tipo de situação, né. Porque que nem normalmente para a gente fazer toda a transferência de um imóvel, né, são alguns passo a passos, né. A gente começa na prefeitura, parte de TBI, pega a matrícula, e aí a gente vai para a escritura, né. E depois da escritura a gente tem que voltar para o cartório para estar registrando essa matrícula, né. Então, pela lei também, você pode até me corrigir, que hora que a pessoa ou aliás, você vai me contar, que hora que a pessoa realmente vira a dona do imóvel? Não, o dono mesmo só com registro, né. A gente instrumentaliza, vamos dizer, o tabelionato, ele é o primeiro passo, né. Damos o primeiro passo para poder você adquirir o seu imóvel, mas realmente no Brasil é aquele velho jargão, né, só é dono quem registra. Então, todo mundo que faz a escritura, você vai ser obrigado a levar e registrar essa escritura, porque senão você também fica, vulnerável, né. Isso, tem que registrar, né. E o sentido é esse mesmo, né, é você para regularizar, você fazer tudo da forma correta, né. Escritura e posteriormente registro, né. Às vezes as pessoas terminam colocando os pés pela mão e aí vende o imóvel, mas não escritura, aí depois aquela pessoa já vendeu para um terceiro, que o terceiro já vendeu para um quarto, e aí chega aquele quarto no cartório querendo regularizar, enfim. Se desde o início, né, houvesse, feito o correto, né, o trabalho seria muito menor, né, tanto para as partes quanto para a gente. Então, assim, o importante é esse, é você seguir o passo a passo mesmo, né, até porque a segurança que a legislação dá, né, para o proprietário
se ele realmente se resguarnecer de todas eh, essas situações, né, que a lei mesmo determina. E até se não, se no meio do caminho uma dessas pessoas acaba falecendo, tem como transferir? Aí é um problema, né. Porque aí entra na sucessão, né, entra no inventário. E aí o que é que acontece? A gente tem algumas o inventário a gente teria que fazer a escritura, né, para poder fazer o inventário, né, e a partilha, mas vamos supor que o dono a gente tem uma situação que vamos supor que o dono, ele em vida, ele já tenha vendido aquele imóvel, ele tenha inclusive feito um contrato de gaveta que não registrou, né, mas tem a prova do pagamento, que ele recebeu o pagamento de tudo, e aí mas ele faleceu, e a pessoa que comprou, que adquiriu, ele não registrou, não fez a escritura e não registrou posteriormente, né. E a nossa o nosso ordenamento, ele possibilita que o inventariante faça cumprir a vontade do falecido, porque juridicamente aquele bem não deveria entrar na sucessão, uma vez que ele já saiu da sucessão em vida, né, apesar de não ter sido instrumentalizado, né, mas vamos dizer, de fato, ele já não deveria estar na sucessão, ele não faz parte. Então é possível que o inventariante, né, ele faça o cumprimento dessa obrigação do falecido, e aí esse bem não entre no espólio, né, e aí nesse caso o bem não precise entrar no inventário. Deu para Deu, entender? deu. Dê Até agora, você falando aí, me surgiu uma dúvida na cabeça. Normalmente, os clientes que eu tenho que faz alguma venda parcelada, eles não gostam de escriturar enquanto não tiver quitado, né? Tem como fazer a escritura colocando a dívida em contrato e depois ele dá um termo de quitação e Tem, tem. Seria uma compra e venda com a cláusula resolutiva, né, que nesse caso, a gente expressa na escritura de que essa forma de pagamento, ela é parcelada. A gente não dá a quitação na própria escritura, né, mas essa quitação ela fica condicionada ao pagamento integral. Você vai conseguir registrar a escritura, né, mas no registro eles vão colocar que essa escritura ela tem uma cláusula resolutiva. Caso a parte não cumpra com o pagamento, esse contrato se desfaz todo, né, esse registro se desfaz. então É possível. muitas vezes as pessoas optam por fazer o contrato de gaveta, né, porque talvez acham que é mais prático, ou às vezes até por não saber que tem essa opção, né. Mas se a gente for olhar o mais prático, realmente seria fazer essa parte da escritura, porque tanto que no final dando o termo de quitação, né, já sai também o nome, tira a resolutiva, né, da matrícula, né, e a pessoa já fica com a Isso, isso. E você tem a segurança, que seu nome já está lá na matrícula, né, como proprietário. porque senão até se tiver alguém agindo de má fé, ele pode estar vendendo esse imóvel para mais de uma pessoa, né. Tem, e já pegamos aqui em Luiz Eduardo, inclusive é um caso, né, que foi até emblemático para a gente, chegaram 2 escrituras não lavradas por nós, mas por um outro tabelionato, em que o mesmo tabelião vendeu, né, na escritura, fez 2 escrituras vendendo o mesmo imóvel para pessoas diferentes. Então tem, existe. E aí o que é que você me pergunta: "Ana Paula, e quem vai ser o dono aí?" Aí eu lhe falo: "Quem registrar primeiro", porque é a prioridade, né, do registro de imóvel. Mesmo que quem tenha ido para o registro de imóvel seja o segundo comprador, seja a pessoa da segunda escritura, mas se ele foi primeiro para o registro de imóvel, ele adquire primeiro. E aí, quem fez a escritura antes, né, fica prejudicado, vai ter que entrar com ação, né, judicializar. E aí o prazo só Deus que Só vai quem falar. sabe. E tem mais algum conselho, alguma dica que você pode dar para quem está querendo comprar um imóvel, querendo registrar esse imóvel? Rodrigo, o conselho que a gente dá é se resguarnecer. Antes de tudo, você procurar saber se aquela pessoa que está vendendo o imóvel, se realmente é o proprietário, através da matrícula do imóvel, se aquela pessoa ela
tem, vamos dizer, capacidade para vender, se aquele imóvel ele não está, num processo de inventário, tipo judicial, que é muito oneroso, né, ou se ele é só herdeiro e ele não pode vender o todo, ele só pode vender a parte dele, se aquele imóvel não está indisponível na matrícula. Enfim, eu acho que é realmente você se resguarnecer, né, se garantir com, a documentação, para que depois não dê nenhum problema, né, e que faça o trâmite correto, não faça contrato de gaveta, né, que posteriormente você pode vir a ser prejudicado e pode ser tarde demais, né, e aí o imóvel que você comprou, que valeria milhões hoje, você vai entrar com a ação e você vai ganhar talvez o valor que você investiu no passado, que foi muito pouco, né, enfim. Então eu acho que é estar atento à titularidade, né, do imóvel mesmo. E tem algum erro muito comum que acontece na chegada para vocês lá? Referente à escritura, a gente tem muito erro de emissão errada de ITBI, eles emitem de forma errada, pessoas que desconhecem e que querem fazer uma união estável, mas estão casados ainda, não se divorciaram, né. Então a gente vê várias coisas, né, no dia a dia, mas e acredito eu que seja também por desconhecimento às vezes, né. E enfim, pra nós, o extrajudicial é a nossa matéria, é o nosso trabalho, então fica fácil, né, mas para as outras pessoas, e às vezes até para advogados que é acostumado com o judiciário, o extrajudicial é um pouco diferente, e aí sente realmente uma dificuldade mesmo, né. Você falou na questão também de que o cartório faz lá. Protesto? Não, como é que é o nome? Que a gente autoriza outra pessoa a fazer a nossa procuração. A procuração de venda de imóvel, ela tem um prazo de idade de validade? A procuração para a venda de imóvel, o requisito que ela precisa é mencionar especificamente o imóvel. Né? Então, a gente tem que mencionar no corpo da procuração, né, especificamente qual é o imóvel, qual é a matrícula, isso é o que a legislação determina. O prazo é o prazo que o outorgante deseja dar. O nosso código de normas ele exige que a gente pergunte à parte é com prazo determinado ou com prazo indeterminado, e aí a gente consta na procuração, né. Mas aí o prazo realmente é a critério de quem está outorgando o poder, não tem nada, fixo, engessado. E hoje até eu vejo, assim, que a procuração às vezes pode estar sendo um pouco menos usada, porque hoje tem como a gente fazer a própria escritura e assinar à distância, né. É, de forma eletrônica, isso. Tivemos esse avanço, né, que foi filho da pandemia, né, a situação difícil, mas tivemos que nos adequar à situação e aí tivemos esse avanço que foi os atos eletrônicos, né, e isso facilitou demais, a vida, né, de vocês, clientes que não precisam se deslocar, podem fazer por videoconferência onde estiverem. E é verdade. E a gente já tem uma procura bem alta no cartório. Eu falo a você que hoje em dia acho que 70% dos nossos atos, hoje em dia, são assinados de forma eletrônica. Eu vejo porque até nas escrituras que eu faço, normalmente pelo menos uma das partes faz eletrônica. Às vezes porque a agenda da pessoa é muito corrida, viagens, ou alguns que já não moram mais aqui, né? Então acabou sendo uma solução. E eu lembro que antigamente eles tinham que fazer uma procuração para mim, dando plenos poderes para fazer assinatura específica, né? Daquele imóvel, para aquele valor, para aquele cliente, né? Para estar resolvendo aquilo ali, né? Isso, e ainda economiza, né, porque não Economiza. tem que pagar a procuração, né. E Verdade. você falou da pandemia, teve mais algum outro avanço eletrônico que a pandemia trouxe de Não, e da pandemia mesmo foi isso, né, eu acho que foi esse pontapé, de regulamentar a elaboração dos atos eletrônicos,
Tanto que o tribunal, um pouco antes da pandemia, o Tribunal de Justiça daqui da Bahia fez um provimento, né, uma resolução, editou, instruindo como é que a gente deveria agir. Mas logo em seguida o CNJ fez um geral, outro, né, publicou um geral, e aí regulamentou total essa realização dos atos eletrônicos. Hoje em dia, né, com o avanço mesmo e acho que dando seguimento, né, esse próprio sentido, né, dos atos eletrônicos, é que o Colégio Notarial do Brasil ele tem trabalhado nisso, né, em atos diferentes, né, vamos dizer, a conta notarial, que é uma novidade. A conta notarial ela é um mecanismo de que os clientes eles entram na plataforma, né, e aí a gente lavra uma escritura e atualmente só está permitido para fazer promessa de compra e venda, mas lá nessa plataforma a gente coloca todas as cláusulas desse pagamento que vai ser parcelado, por exemplo, e aí a gente estipula, olha, se a pessoa não pagar, né, esse dinheiro ele vai ficar retido numa conta vinculada ao tabelionato. Porque o que é que acontecia, né, às vezes o vendedor, e isso já aconteceu no cartório, ele não quer entregar o imóvel, assinar a escritura entregando o imóvel, e o comprador, ele não quer assinar a escritura aliás, é o contrário, o vendedor, ele não quer, entregar o imóvel enquanto não recebe o dinheiro, e o comprador não quer entregar o dinheiro enquanto o vendedor não assina a escritura, Sim. né, um não confia no outro. E ficava nessa situação. E o dinheiro, a gente vai fazer como? Não, eu não deposito na sua conta enquanto você não assinar. Não, mas eu não assino enquanto você não depositar. E ficava nessa questão. E aí essa conta notarial, ela veio para acabar com essa situação, porque o comprador, ele deposita o dinheiro dele na conta notarial, né? E esse dinheiro ele vai ficar lá. Aí o vendedor, ele vai colocar todos os né, as cláusulas que ele deseja na escritura e havendo o adimplemento total, né, aí a transferência, da propriedade para o comprador. Então a conta ela veio para fazer essa garantia, né, para ser um garantidor. E temos também o Enote Provas, que é para poder fazer utilização de prints de redes sociais, que agora você mesmo entrando na plataforma do e-notariado, você pode abrir o Enote Provas e aí você printa a tela que você quer e ele dá legitimidade, né, e autenticidade àquela, vamos dizer, aquela página da internet, né, ele não diz se o teor é verdadeiro, mas ele dá autenticidade àquela página da internet. Então já seria mais uma forma também nesse mundo digital e globalizado que a gente vive, que termina que muitas situações acontecem, né, no meio digital, então seria também para se resguardar com essa utilização. Agora você até tocou num assunto que me lembrou uma situação que já aconteceu já. Teoricamente, para o corretor, uma vez uma negociação, o WhatsApp, o print do WhatsApp em si, ele não é prova, né? Não. Mas tem como a gente levar o print para o cartório e lá. Qual que é o nome do documento A mesmo? gente lavra uma ata É. notarial. Isso, é possível, né. A gente sempre trabalhou com ata notarial justamente para poder porque é uma ata de atestação, nós atestamos observando entrando naquela plataforma, né, entrando naquela rede social que existiu aquela mensagem, e aí a gente lavra a ata notarial de atestação. Mas hoje em dia também é possível através desse Enote Provas, Então é né, como é uma agiliza. outra isso, que você mesmo faz na sua casa, né, você mesmo entra na plataforma, você mesmo, anexa lá e ele faz, entendeu. Então, assim, é mais uma modernidade, facilitação, né. Ele não vai ser uma ata notarial, mas ele é como se fosse uma autenticação daquela página da internet. E daí já pode virar uma prova E caso a vira pessoa prova, precisa. e vira prova, isso.
Bacana. E tem mais alguma coisa que o cartório de vocês hoje oferece que você acha que está linkado ao mercado imobiliário que a gente não comentou ainda? O serviço de protesto, talvez, né, É. que nós, além do notas, né, a gente também trabalha com o protesto de títulos, né, e documentos, então, assim, contratos que foi, firmado entre as partes e não houve resolução, é possível se protestar, né. E aí o nosso, né, o protesto ele interrompe prescrição judicialmente, ele vira título executivo, né, extrajudicial, né, o contrato uma vez protestado. Então, assim, é um instrumento muito eficaz também de cobrança, né. Eu já participei de uma transação que foi feito na época, nota promissória, né. Isso, E aí a nota promissória acabou que precisou sendo protestada, né, no cartório, né. E foi a maneira que a pessoa tinha para se resguardar de estar buscando receber. isso. Porque prescreve, né, depois de um tempo, então e aí depois se ela for entrar no judiciário, né, com a ação, ela já entra com a ação de execução, ela não tem que entrar com a ação, né, de conhecimento, nada. O protesto ele é bem eficaz, né. Hoje em dia temos a possibilidade de sair um provimento novo, eu não me engano se foi no fim do ano passado ou no início desse ano, que fala justamente sobre a mediação no âmbito do protesto, né. Então, assim, o documento chega lá para ser protestado, se se o sacado falar que o apresentante falar que ele aceita uma mediação, então o cartório ele está aberto para poder falar com o devedor para fazer essa mediação. Então vamos dizer, né, o título é R$ 100.000, mas aí o apresentante fala: "Não, nós aceitamos fazer um acordo em R$ 90.000", e aí o cartório está apto a também fazer esse acordo, sejam com títulos protestados, que tem essa renegociação da dívida, ou sejam com títulos que ainda não foram protestados, só foram apontados, né. É possível, também é uma outra novidade. E o contrato, exemplo, se esse contrato do meu cliente não tivesse essa parte da promissória, fosse só o contrato de compra e venda, mesmo que as assinaturas tivessem sido reconhecido firma, ele conseguiria protestar esse contrato? Sim, sim. Contrato com firma reconhecida e 2 testemunhas já é um documento, passível, porque ele é um documento representativo de dívida, né, então, assim, se a dívida for exigível, ele já é possível. Ah, bacana. Eh, Ana Paula, quero agradecer sua presença aqui. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer muito para nossos convidados, que é o seguinte: aonde você vê Luiz Eduardo daqui a 10 anos? Eu só são pretensões positivas mesmo, né, para Luiz Eduardo. A gente não é da terra, mas a gente se torna da terra, né, e aí eu falo que Luiz Eduardo já me considero Luiz Eduardense de coração, então as pretensões são sempre muito positivas para Luiz Eduardo. Vejo Luiz Eduardo como uma cidade muito pujante, né, eu estou aqui há 9 anos e é bem visível, né, a evolução da cidade. E eu acho que a gente continuará da mesma forma, porque eu vejo que as pessoas que estão em Luiz Eduardo vieram para isso, para buscar o mais, né. E eu acho que a cidade representa bem isso, né, com mais profissionais, mais uma cidade mais exigente de profissionais, mais exigente de segurança jurídica, e o cartório acompanhando, né, como, eu falo, como alicerce de tudo isso, porque não adianta ter uma evolução ou um crescimento econômica econômico se ele não tem um alicerce, né. Então o alicerce, o cartório participa demais com isso, em trazer a segurança jurídica. Eu falo como a gente, vivencia o agro aqui, né, nós não somos do agro, mas vivemos do agro, né, eu me intitulo como um cartório agro. E o agro, para ter essa evolução, no backstage, tem muita coisa com cartório, né, seja com registro de imóvel, seja com tabelionato de notas, porque se não há segurança jurídica, não tem investimento, não tem liberação de crédito, não tem não tem movimentação, né. Então, assim, a gente que trabalha no backstage do agro, eu
Eu acho que a segurança jurídica é tudo e eu vejo o Luiz Eduardo como, né, bons olhos para o futuro. E as pessoas quiserem acompanhar mais de perto o trabalho do tabelionato, como é que elas podem encontrar na rede social? Isso, nós estamos na rede social, né, Kerner Tabelionato, e tem também a nossa página na internet, né, www.kerner.com.br. Aí elas podem acompanhar tanto, acho que o cotidiano do cartório no Instagram, né, e também Isso, tá tirando dúvidas, né. Também tem o sim, WhatsApp também tem que WhatsApp. também É, tira dúvidas, já utilizei algumas vezes isso, já. é. Ah, muito obrigado, queria te agradecer por esse tempo, falar que a gente vai ter possivelmente novas conversas, porque eu sei que é um assunto que abrange, um universo, como você falou, né, tem diferentes tipos de escrituras que podem, atender diferentes tipos de negociação, né. Queria agradecer muito pela sua agenda de estar aqui hoje com a gente, né, e sinta-se à vontade para voltar quando quiser. Ah, obrigada, nós que agradecemos o convite. E você então, acompanha o nosso episódio de hoje, siga nós na rede social também, tem o Instagram, tem no YouTube, se inscreva, curte, comenta, manda para seus parentes e tudo. Valeu, forte abraço.